Olá, irmãos, a paz do Senhor, a todos, irmãos e irmãs que estão na live. Motivo de muita alegria estarmos aqui mais uma vez estudando a unidade do Pentateuco e vamos dando a continuidade do nosso estudo. Eu acho que todos estão vendo a minha tela. Levítico, estão vendo? Ok. Então, irmãos, dando a continuidade na lição, vamos falar um pouquinho sobre Levítico, né? Que é a arquitetura da graça, da pureza, da redenção no coração do Pentateuco. E quando nós falamos de Levítico, vamos lembrar um pouquinho do que foi explicado em algumas edições da palavra Levítico, né? No hebraico é Vaikra e do grego Levítico, né? E cada um com seus significados, né? Em hebraico chamou, convocou, e por parte do grego pertencente aos levitas, né, da tribo de Levi. Qual a importância de Levítico? Levítico, ele parte do seguinte pressuposto, que quando o povo ele sai, quando Moisés recebe a revelação de Deus acerca de como deve ser feito, como que deve ser instruído, como que deve ser feito cada parte fugiu a palavra, dos rituais, e assim, era preciso ter uma instrução, o povo precisava ter uma instrução do que deveria ser feito. Então, vamos dizer que o Levítico seria o livrinho das regras, né, junto com outro, óbvio, né, corroborando com outros livros, Deuteronômio, e voltado para os levitas. E os levitas vai ter essa particularidade de ensinar, instruir o povo, de receber as leis e as ordens para que esse povo receba uma identidade direta de Deus. Porque nós temos um povo que está saindo do Egito, ele está sendo liberto, né, do Egito, e agora ele precisa receber as instruções para ganhar a sua identidade. É falado que o livro de Levítico ele tem uma dificuldade, né? Ele é um desafio para a interpretação, por ele apresentar uma linguagem literária difícil, né? Quem leu ou quem vai ler, com certeza se deparou com essa parte, quando vai ler os levitas, tem muita parte de regra, as regras das instruções que Deus vai dar, e às vezes até cansa, né? Quem vai fazer leitura bíblica anual, quando chega em Levítico, geralmente é o momento que vai empacar, vai dar uma parada. Por isso que algumas leituras bíblicas anual vai jogar o Levítico um pouco mais para frente, quando você vai fazer a leitura, quem não vai fazer sequencial, né? Vai fazer intercalada, vai jogar o Levítico um pouco mais para frente, porque pode ser uma leitura um pouco mais densa, exaustiva, né? Ela não é ruim, é por causa justamente que Deus está fazendo instrução para aquele povo. E instrução envolve explicação, envolve repetição, da mesma forma como nós somos crianças, estamos aprendendo matemática, português, em cima de muita repetição. Vou tocar aqui na matemática, vai questão de tabuada, vai ficar falando de tabuada. Em questão de português, tem as regrinhas do português, então aquilo vai colocando na cabeça da pessoa até que pegue, até que ela entenda. O Levítico é a mesma coisa, é a mesma ideia para que aquele povo absorva isso. Mas só que muitos não conseguem constatar, e aqui é possível constatar, é que é um dos livros de maior inclinação teológica nas Escrituras. E eu vou explicar o porquê lá para frente, né? Porque ela trata detalhado como Deus Santo define o pecado, perdoa o pecado e ajuda as pessoas a evitar o pecado. Então, o Levítico é a instrução de Deus de como o povo deve tratar ele em relação a Deus. E assim, nós vamos ter uma teologia, quando nós estamos vendo
Gênesis e Êxodo, Números e Deuteronômio, Levítico vai ficar no centro, né? Ele vai ser a peça central que vai ligar todos esses 4 livros. Dando continuidade, o livro vai falar de blocos, né, que vai ser dividido os capítulos. Levítico, de capítulo de 1 a 7, de 8 a 10, de 11 a 15. Então, esses blocos, ele vai tendo uma gradação, e essa gradação não tem uma questão de ordem de importância, mas existe uma gradação, no sentido de que 1 a 7 vai analisar o processo pelo qual adoradores oferecem sacrifício pelos seus pecados, enfatizando o perdão divino para quem pela fé traz o sacrifício. O de 8 a 10 detalha a ordenação e as atividades iniciais dos primeiros sacerdotes, que é onde Deus vai consagrar, separar os que servem. Do capítulo 11 a 15, destaca o povo de Deus como puro e pronto para aparecer perante o Senhor, para fazer aquela separação do puro e impuro, do santo e profano. Do 17, prover um sacrifício que remove todos os pecados, né? O sacrifício anual, que é onde entra no Santo e Santo. Se der tempo na aula, né, vou falar um pouco mais à frente. E, por último, vários regulamentos na questão da identidade de Israel. E quando nós estamos falando da identidade de Israel, a ideia basilar dela, né, da santidade de Deus no Levítico, é que a presença de Deus entre o povo. Então, a santidade de Deus vai permear todo o livro do Levítico. Ele começa do santuário, os seus utensílios santos, pelo comportamento do povo, chegando na própria essência. Então, toda a característica que nós podemos enxergar aqui numa figura ilustrativa, não exatamente assim, mas um pouco parecido, nós temos o cenáculo, o tabernáculo, nós temos as pias, nós temos o incensário, as lâmpadas, os pães da preposição, nós temos os garfos, nós temos até os lençóis. Então, tudo vai ser consagrado a Deus, tudo vai ter a ideia que Deus, ele exige a separação, a consagração. Então, santuário, utensílio santo, o comportamento. Então, não vai ser só algo físico, mas vai exigir de algo da pessoa, de ele obedecer a Deus, porque Deus também não só quer o coração, como muito diz, né? Existe não sei se é bem uma piada, muitas pessoas falam, Deus não é açougueiro para querer só o coração, ele quer o corpo todo, ele quer o corpo, a alma e o espírito. Então, tudo isso envolve um comportamento de obediência a Deus. Isso envolve a essência de Deus, né? Como já havia falado, fica um pouco repetitivo, né? A essência de Deus, ele é santo, ele é diferente de tudo, de todos. E quando nós vamos falar de essência de Deus aqui, em relação aos outros deuses que existiam, que eles poderiam ter esbarrado, pastor Eduardo falou agora há pouco dos deuses egípcios, e que as 10 pragas, ele vai derrubando os 10 deuses egípcios. E tinha os deuses sumérios, os acádios. Então, Deus vai mostrar que ele é diferente, ele é santo, ele é único, ele é o verdadeiro Deus, os outros são falsos. E assim, Israel vai perceber isso quando vai absorvendo através das lições, através de Moisés guiando. Então, santidade é separação para Deus, obediência à sua vontade, comunhão com ele. Aí, a presença de Deus entre o povo, na cerimônia, nos rituais, na comunhão, tudo isso vai fazer parte de Levítico. Tudo isso vai representar o livro de Levítico, quando você lê ele. Vai representar esses 6 pontos. Quando você fizer a leitura de Levítico, entenda que Deus está demonstrando a sua santidade para o povo de Israel e para nós hoje. Isso também é algo que é para nós também. Claro que não vamos observar, não observamos mais conforme é dito lá,
mas muitos dos ensinamentos ainda estão em pé. O caso do adultério ainda é um pecado. Então, nós, como servos de Deus, como servos de Jesus Cristo também é santo, é separado, ele é consagrado. Então, ele quer que nós sejamos santos, quer que nós sejamos separados do mundo. E isso aqui remete ao ensinamento de Levítico. Na parte, quando nós vamos estudar Levítico, ele vai apresentar Deus único supremo, como acabei de falar, e que o Levítico não vai abordar, não vai ficar explicando quem são os outros deuses. Vai demonstrar que os outros deuses são falsos, eles não existem. Assim, Israel não precisa se preocupar com esses deuses, mas sim que Deus, ele é único e supremo. E isso exige, né, através dos padrões divinos, dando através da lei, dos ensinamentos, que o povo venha ter sua responsabilidade. Deus não é um Deus qualquer, não se brinca com Deus, né? Você não pode fazer as coisas de qualquer forma. Então não vai existir desculpa quando alguém desobedecer, quando alguém ferir alguma lei de Deus, porque está sendo instruído, está sendo falado. E como é que é feita essa instrução? No meio das consagrações, das explicações, vai ser explicada a respeito das ofertas de Levítico. E essas ofertas, nós vamos ter 5 tipos de ofertas, né? E essas ofertas, cada um tem o seu objetivo. Primeiro é a oferta do holocausto, onde o animal era queimado inteiramente, nada ficava para o ofertante, e a fumaça subia para Deus. O que significava o holocausto? A consagração total. A oferta de holocausto é quando a pessoa fazia, a palavra-chave entrega, fazia uma entrega a Deus. Atente-se aqui, ó, o resumo e frase, né? Eu me entrego a Deus. Então, o holocausto é quando o animal era inteiramente queimado e essa oferta subia em cheiro suave a Deus. Quando o israelita ele tinha uma boa safra, tinha bênçãos na vida dele, fazia a oferta de cereais, né? Não envolvia o sangue, era feito de farinha, azeite, incenso, era um reconhecimento que tudo vem de Deus, tinha um foco mais de agradecimento, vem de gratidão, tinha uma boa safra, então ofertava-se agradecendo ao Senhor. E a outra oferta, que é a oferta de comunhão, que é quando ele estou em paz com Deus, estou bem com Deus, então vou fazer essa oferta de comunhão, a minha vida está em paz, eu estou em paz com todo, então vou renovar, né? Vou renovar esses votos com Deus, eu vou oferecer a oferta de comunhão. E as últimas 2 ofertas, que às vezes se confunde um pouco, a oferta pelo pecado é uma oferta onde era tratado de pecados involuntários, sem intenção. É quando a pessoa pedia o perdão. Ó, eu pequei e eu preciso de perdão, eu não sei qual foi o pecado, foi esse, eu sinto que eu pequei, mas eu estou fazendo uma oferta pelo pecado. Eu vou apresentar esse cordeiro, eu vou apresentar essa oferta para que Deus venha perdoar este meu pecado. Já a culpa é uma oferta que trata consequência. É uma oferta que a pessoa sabe que cometeu, não é um pecado que é desconhecido, é um pecado conhecido e geralmente cometido contra Deus ou contra o próximo. E envolvia uma restituição junto com o sacrifício. Ou seja, a pessoa, vou dar um exemplo que tem lá, que é a pessoa, sem querer, matou o boi de uma outra pessoa. Ele causou um dano à pessoa, porque boi é uma fonte de trabalho, ou era uma fonte de alimento. Então, você tem culpa, você fazer uma oferta pela culpa. Então, além de fazer a oferta de pedir perdão pelo seu pecado, você tinha que restituir, ter uma restituição.
No caso, você pagaria, não vou lembrar direito, um boi mais um pouco de dinheiro. Então, no resumo geral, está isso. Qual a diferença basilar entre oferta e pecado pela culpa? O pecado resolve a culpa diante de Deus, o foco é diante de Deus, e o do pecado, e pela culpa é resolvendo o dano causado a alguém ou a Deus, né? Espero que os irmãos tenham entendido, eu não tenho confundindo tanto assim. Cada oferta dessa, ela tem na época, né, tinha um significado. Holocausto não é a mesma coisa de cereal, cereal não é a mesma coisa de comunhão. Você não poderia chegar e fazer assim. Se o holocausto é uma consagração total, então ela vale por todos os outros. Não, não valia. Essa consagração total tinha mais a ver de compromisso. Eu estou chegando diante de Deus, Deus, estou fazendo o meu compromisso total contigo. Tinha muito mais a ver com essa oferta de holocausto. Quando a pessoa tinha uma oferta de culpa, ela tinha que fazer de culpa, não tinha nada a ver com o holocausto. Mas ele poderia fazer um holocausto, um comunhão, um de culpa, um de pecado. Então, assim funcionava as partes de ofertas de Levítico para aquela época. Elas parecem, né? Elas tinham, quando nós vamos ler, era algo que é parecido, mas naquele povo eles entendiam a diferença. Eles entendiam a diferença entre um outro. Aqui é a mesma tabela com a repetição, aqui eu esqueci de tirar. E aí, seguindo, dando a continuidade da lição, ele vai falar que existe 3 grandes lições que o Levítico ensina, que aqui já está ensinando a respeito de ofertas, aqui está ensinando a respeito da identidade do povo como Levítico, mas tinha, além disso, o quê? O pecado é aquilo que Deus define como pecado. Então, o povo, ele recebia a lei e as ordenanças do Senhor, e Deus definiu o que era um pecado. Isso não podia sair da cabeça daquele povo. Eu não posso chegar e falar, não, isso aqui é pecado, isso aqui não é. Não, Deus definiu. Então, essa identidade que Israel começa a pegar, que o povo israelita começa a absorver, é entender que o que era pecado é o que Deus definia. A segunda grande lição, Deus aceita sacrifício substitutivo para propiciação. Falei das ofertas, do sacrifício, significa que quando uma pessoa pecava, ela tinha que ser condenada. E essa condenação era substituída por um cordeiro. Então, a condenação não ia para você, era transferida. Quem estuda a soteriologia, que é a doutrina da salvação, vai entender melhor esse aspecto. Então, o Levítico está muito ligado ao sacrifício de Jesus Cristo, entendeu? Onde ele toma as culpas sobre si e oferece e as expia de uma vez por todas. E, por fim, o perdão exige fé e obediência. Não basta oferecer o sacrifício, era necessário ter fé. E também a lição vai trazer que tanto Isaías, as queixas de Isaías, Jeremias, Malaquias, não era que o povo não trazia ofertas, mas sim que eles trazia muitas ofertas. Esse povo, em momento nenhum, eles pararam de trazer ofertas. Várias vezes, vocês vão ler, tanto em Isaías, Jeremias, Malaquias e em outros profetas, que eles levavam as ofertas, mas só que não era sincero no seu arrependimento. Não adianta trazer oferta. A questão não era só o ritual. O ritual não resolvia o problema. O ritual tinha que acontecer no coração. Fala, Diniz, pode falar. Você levantou a mão, hein? Professor Marcos, Pai do Senhor. Pai do Senhor. O senhor estava explicando a questão das ofertas aí, eu achei interessante que todas essas ofertas, né, apontavam para a redenção em Cristo, né, para nossas vidas. Sim, sim. Quando você vai lá em Romanos, no capítulo 12, Paulo fala, né, em várias partes que ele fala, vou citar só uma, Romanos capítulo 12, ele fala, rogo pela compaixão de Deus, né, que apresentai os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto funcional.
Isso mesmo. Paulo faz uma alusão à antiga prática, não é isso? Isso mesmo, ele faz essa alusão porque, lembrando que essas ofertas eram sombras, né? E sombra não define nada, né? Você tem uma mão e sol bate o sol ilumina a mão e ela projeta uma sombra, a sombra eu não consigo distinguir nada. Eu sei que é sombra de alguma coisa, de uma mão, mas eu não sei se essa mão ela é de uma cor parda, se é branca, se ela tem alguma cicatriz. Aí quando a gente vê a mão, que é Cristo, então é aí que vemos que quem é o verdadeiro sacrifício, que é Jesus. Aí Paulo vai fazer essa alusão, né? Ele vai falar que agora não é mais sombra, agora a gente sabe que devemos entregar nosso corpo em sacrifício em perfeita vontade de Deus. É isso aí mesmo. Muito obrigado pelo comentário, irmão Dini. Muito obrigado pelo comentário. Tá, Sua mão está levantada ainda. Pode falar. Depois eu vou ouvir o Pedro. Obrigado aí, vou tirar lá. Tá. Pode falar, Pedrinho. Opa, eu queria saber se naquela época já tinha fariseu, porque isso tipo uma atitude que um fariseu faria, né, de entregar o sacrifício sem arrependimento sincero. Entendi. O fariseu é algo que vai surgir mais no tempo de Jesus, que era uma seita eu não vou lembrar se é de sacerdote ou de ensino, de ensinadores, de pessoas biblistas, mas é mais no tempo de Jesus. Essa questão de ofertar sem ter um coração voltado a Deus é muito do povo de Israel, e isso vai se repetir o tempo todo. Nós vamos ver isso em Jeremias, em Malaquias, em Daniel, porque o sacrifício feito sem fé, arrependimento e humildade não são sacrifícios feitos com obediência, né? O perdão não é o resultado de um animal ser abatido por costume. A propiciação não é um ritual mágico, é um meio pelo qual permite a Israel desfrutar um relacionamento com Deus. Então, quando nós usamos esses elementos aqui, para que possa, eu no meu coração, na minha vida, é como se fosse uma didática. Se os irmãos possam entender melhor. É uma didática para eu pedir perdão melhor, é uma didática para um quebrantamento do coração. Quando você vê o cordeiro sendo imolado, é porque a gente não existe esse costume, mas quem puder ver algum vídeo, sei lá, algo isso, você vê um cordeiro sendo imolado na sua frente, aquilo ali traz um significado para você. Quando aquela oferta é queimada, o fogo queima, traz significado para você. Então você alia ao ritual com que você está oferecendo a Deus. Não é só o ritual por si só. Deu para entender? A questão do fariseu só tem na época de Jesus, e eles tinham um coração duro, infelizmente, não era para ter, mas não, é só na época de Jesus mesmo. Aqui não tinha fariseu. Dando a continuidade, o que é santidade? Falei tanto de santidade, né? A palavra de santo vem de kadosh, né? Separado, consagrado, reservado para Deus. Então, na Bíblia, algo santo é algo que pertence especialmente a Deus, né? Aí já dei o exemplo das coisas santas, o tabernáculo, os utensílios, o sábado, o sacerdote, todo Israel, né, como a nação santa. Então, qual era o papel dos sacerdotes quando eles eram separados, né, os levitas lá? Ele ensinava a lei, oferecia o sacrifício, não é qualquer um poderia oferecer. Era o papel deles. Tem até um sacerdote aqui com seu manto, com as joias aqui, a bacia. Então, essa era a função deles. Ensinava, oferecia sacrifício, cuidava do santuário e media a relação entre Deus e Israel. Ser sacerdote significava aceitar mais responsabilidade e santidade do que um membro comum do povo escolhido. Na verdade, era uma honra ser sacerdote. Não é qualquer um que poderia ser, só quem era da tribo de Levi. Então, assim, ser sacerdote era a passagem de você estar muito mais próximo de Deus, tendo toda essa ritualística na sua vida. Tem um exemplo didático. Imagina uma taça comum na sua cozinha. Você bebe água todos os dias. Agora, imagine que você separa uma taça exclusivamente para ser do Senhor. Então, isso que seria o ser santo, né? O ser consagrado. É algo que você separa exclusivamente para aquilo.
Eu acho que deu para entender bem essa ideia, né? Dando a continuidade da lição, aí a lição ele vai trazer, na parte de Levítico de 8 a 10, vai explicar que no Levítico 8 vai ter a separação do sacerdote. Arão e seus filhos são consagrados, separados, servir a Deus. Quem faz essa separação, primeiramente, é Deus, e quem dá a continuidade dessa separação é o próprio Moisés. O Moisés, ele vai meio que mediar, vai observar, até tudo tá certinho, aí ele deixa por conta deles. Mas, por enquanto, ele está nos primeiros capítulos, nos primeiros momentos, Moisés está instruindo, não, faz assim, faz assim, faz assim, e assim, porque ele que recebeu, então ele que vai ter a autoridade para ensinar melhor. Não se torna sacerdote por escolha própria, mas foi chamado divino, e tem rituais detalhados de purificação, veste sagrado, unção com óleo, e ofertas são realizadas. Então, para ser um sacerdote, não era, eu quero ser um sacerdote, não. Deus escolhia, separava e passava todo por um ritual de purificação. E esse ritual de purificação, de veste sagrada, de unção com óleo, tem tudo a ver com os elementos que nós entendemos, que o azeite da consagração, né, o fogo da purificação, as vestes, quando a gente muda as largas vestes velhas e coloca a vestimenta nova, que representa a vida nova, tudo isso, todos esses elementos estão presentes no Novo Testamento, em Cristo. Então, isso aqui não fica muito difícil de entender. Eles entendiam isso fisicamente, nós entendemos isso espiritualmente, porque nós vestimos a roupa espiritual, a armadura, o capacete espiritual. Nós temos a unção do óleo, tem o óleo físico, né, e como consagração, mas tudo isso nós já entendemos no nosso coração. Levítico 9 vai dar o início desse ministério. Eles são consagrados, preparados, e depois eles começam oficialmente seu serviço. Viu que não era bagunça, existia uma ordem, existia um processo, né? Deus gosta muito de trabalhar com processo, os irmãos sabem, os irmãos conhecem, então aqui tem um processo também. E, por último, vamos falar da questão da Nadab e Abiú. Depois que foi separado e iniciou o ministério, aconteceu um fato interessante. Vamos pegar lá em Levítico, se eu não me engano, capítulo, deixa eu ver aqui, capítulo 11, 12, deixa eu lembrar, capítulo 10. Começa assim: e os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e colocaram incenso sobre ele e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, que não lhes ordenaram. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante Deus. Não beber. Aí, uns versículos mais à frente, vai ter essa chamada: não bebereis vinho, nem bebida forte, nem tu, teus filhos contigo, quando entrar na tenda de congregação. Então, assim, não sabemos exatamente qual era o fogo. Não sabe. Eu posso colocar 4 pontos aqui. Tá todo mundo me ouvindo? Tá tudo certo? O áudio? Manda um joinha aí, rapidinho. Tá todo mundo me ouvindo? Tá, ok. Não, eu vou colocar 4 pontos, tá? Não se sabe exatamente o que foi. Primeiro ponto seria o quê? A receita do incenso. Ela é diferente do que foi instruído. Eles pegaram um incenso, o incensário tinha uma receita de óleos aromáticos, tinha que fazer uma proporção. Talvez foi isso, não sei. Eu estou botando aqui uma pergunta, uma dúvida, tá? Foi o fogo? Eles não usaram o fogo que era da brasa do altar. O fogo que eles tinham que usar era o que estava ali, da brasa do altar ou do candelabro, não podia ser algo de fora. Será que foi isso? Também não sei. Aqui fala de fogo, ó, fogo estranho, aqui fala de incensário. Eles estavam embriagados? No versículo 9, não bebereis vinho nem bebida forte. Então dá a entender que eles estavam bêbados? Também não sei. Estou levantando esse ponto aqui. Ou existe uma quarta, entre os teólogos, né? Tentar entrar no Santos dos Santos. Só quem pode entrar no Santos dos Santos, quando o irmão bem sabe, é o sumo sacerdote. Os outros não podem. Então, assim, será que eles tentaram?
tem essas 4 dúvidas, esses 4 pontos, são apenas reflexões, não é tão importante assim. O que é importante é que eles ofereceram algo estranho ao Senhor, não foi ordenado por Deus, não estava certo diante de Deus, e eles foram imediatamente punidos. Isso tinha que acontecer para mostrar por quê. Porque Deus é o quê? Deus é santo. E, infelizmente, né, Arão não pôde nem lamentar. Ele não poderia lamentar. Só os parentes deles poderiam lamentar. Aí nós temos aqui uma ilustração, né, um que achei aí, que eles ofereceram fogo estranho. Não sabemos exatamente qual era o fogo estranho, mas o texto deixa claro. Eles fizeram algo que Deus não tinha ordenado. Trouxeram um fogo, um incenso de uma maneira não autorizada. O problema não foi o fogo, irmão. O problema não era o fogo. O problema não era a questão... O problema é que eles fizeram uma desobediência a Deus. Eles algo fizeram de errado e Deus não aceitou. Porque Deus exige reverência e limites, trazendo responsabilidade na vida das pessoas. Qual foi a consequência deste ato deles? A morte. Eles morreram. Assim Israel soube que Deus é um Deus santo. E já tinha visto de outras vezes, mas isso aqui também foi um momento que eles puderam ver, ó. Então, essa parte aqui não se brinca, não se faz de qualquer jeito. A santificação do sacerdote como ministro de Deus, na verdade, não. Na verdade, 5.1 vai falar, nessa parte, vai falar que Deus exige pureza. Como Deus exige pureza, ele vai fazer a separação entre puro, impuro, santo e profano. Vamos tentar entender ele. Puro é o que está apto a aproximar da presença de Deus. Impuro é o que necessita purificação antes de apresentar-se a Deus. O santo é aquilo que pertence a Deus, totalmente separado, e profano é aquilo que não é consagrado a Deus. Então, vamos lá. O que torna uma pessoa impura? De acordo com Levítico 11, capítulo 11 a 15. Alimentos impuros. Deus deu uma lista de alimentos que eles não poderiam comer, se comesse, deveriam fazer o ritual de purificação, né? Parto da mulher. Quando a mulher tinha um parto, ficava impura. Doenças de pele. Certas doenças tornavam a pessoa impura. Fluxos corporais, né? Fluxo que sai tanto do homem, tanto da mulher, também tornava impura. Por que Deus dava essa lei? Ensinar a obediência, a valorização das leis de Israel, a preservação da sua identidade e proteger a santidade do santuário. Tudo isso tinha um propósito para tornar Israel que ele é uma nação santa, uma nação que pertence a Deus. Como era feita a purificação, alguns casos banho com água, período de espera determinado por Deus, alguns casos também sacrifício de água, e após a purificação, ela poderia voltar ao normal. O impuro é diferente de pecado. Tá? O impuro é uma pessoa que não está apta a se aproximar ao templo ou entrar num certo espaço do tabernáculo do templo. Eu falo templo, mas o templo é mais lá na frente. Aqui é tabernáculo. O templo é só depois, quando Salomão constrói. Então, no primeiro momento, em Levítico, nós estamos falando de tabernáculo, que é essa ilustração aqui que vocês podem ver. Entendido aí? Alguma dúvida? Posso prosseguir? Joinha? Posso prosseguir? Ok. Aí, a lição vai trazer também alguns dias específicos, né? Algumas questões do dia de propiciação, que era o dia mais sagrado do ano, né? Somente nesses dias o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos. Nem ele podia entrar quando quisesse. Então, tinha um dia específico para que o sumo sacerdote entrasse numa área chamada Santo dos Santos. Eu esqueci de pegar um mapa de Santo Santos, mas o Santo Santos é uma área separada totalmente dessas áreas aqui, e ninguém poderia entrar, somente o sumo sacerdote entrava nessa área que tinha 2 anjos e a arca aqui, para oferecer essa oferta, né? Ele entra no Santo dos Santos, leva o incenso, ele faz a aspersão, depois ele faz um sacrifício por si e por sua casa. Olha como que funcionava a dinâmica, né? No dia mais sagrado, mais santo do ano, ele entrava,
primeiro fazia o sacrifício por si, por sua casa. Então, primeiro ele tinha que estar puro. Depois ele fazia por todo o povo de Israel. Aí tinha os 2 bodes, o bode de sacrifício e o outro que era o bode emissário de Azazel. O bode emissário é o que é mandado embora, se não me engano é esse. Aí o sacerdote impõe as mãos sobre o bode, confessa os pecados de Israel e envia para o exército. Vai lembrar muito do verso, né? Que Deus afasta os seus pecados. Então nós temos aqui mais uma vez essa figura, essa relação de Deus enviando, afastando os pecados para longe. E assim todo o povo é purificado e volta a celebrar a comunhão com Deus. Nós temos alguns registros mais para frente desses dias, né, que Israel teve que fazer essa purificação. Nós temos também um significado teológico que tudo resume em Cristo. Sabemos que Jesus é o nosso sumo sacerdote perfeito, de acordo com Hebreus 4:14, e a diferença do sacrifício, o sacrifício de Jesus com o sacrifício do sumo sacerdote é que Jesus vai entrar no santuário, que é o céu, né? Ele vai oferecer o santuário, no santuário perfeito, ele vai se apresentar como cordeiro. Então, quando ele faz isso, toda essa sombra aqui, ela é desfeita, já é resolvida em Cristo. Ele ofereceu um único sacrifício para purificar definitivamente, porque aqui os sacrifícios ofertas diária, semanal, ou seja, você pecava, tinha que oferecer. Você pecava, tinha que oferecer. Mas Jesus não. Em Jesus, todos os nossos pecados são apagados. É apenas uma oferta. Levou o nosso pecado sobre si e através disso temos a graça e o perdão dele. Temos os versículos bíblicos aqui, Hebreus 10, 1 Pedro 2:24, Hebreus 9, os irmãos pode anotar. Depois o pastor Eduardo vai disponibilizar. Continuando, aqui vai fazer uma outra repetição. Deixa eu ver se alguém levantou. Pode falar, Pedrinho. Marcos, eu queria saber o que acontece se, por exemplo, sabe, o sumo sacerdote, ele morrer no dia em que ele for oferecer o sacrifício. O que acontece? Ele é substituído por outro, entendeu? O sumo sacerdote, ele tinha outras pessoas para serem escalados sumo sacerdote. Está lá escrito também como se faz isso. Então, se ele morresse, não escutasse, colocava na aba dele sinos para quando ele mexia, aqueles sinos batiam, quem estava fora dessa escutavam, né? Ele está vivo. Se de repente parasse de escutar o sino, significa que ele morreu, né? Aí tinha que entrar lá, uma pessoa que entrava, um outro sumo sacerdote entrava, tirava e continuava, dava continuidade. Pelo menos é isso que a gente tem o entendimento através do estudo de Levítico e outros livros, tá bom? Pode falar, Dines, irmão Dines. Obrigado, irmão Pedro. Obrigado. Pode falar, irmão Dines. Irmão Dines, você levantou a mão aí, você está mutado? Acho que foi sem querer. Vou dar uma continuidade aqui. Reflexão teológica. Oi, Marcos, sim. Na pergunta do Pedro, o sumo sacerdote, caso ele morresse, quem seria o filho dele, o filho de Arão, entendeu? Isso. Foi nessa sequência, o filho de Arão, o neto dele, eles iam morrendo, aí foi sendo Abinadab, Eleazar, era a família de Arão. Isso, eles vão sendo substituídos. Eles não ficam sem a oferta, né? Sem fazer o seu trabalho. Tá bom? Vamos lá. Reflexão teológica sobre sacrifício, já falamos aqui, os pontos vai ser um pouco repetitivo, tá? Aí vamos voltar aqui. Lá no ponto 5.6, vai falar da questão da santidade do povo de Israel. O povo de Israel, ele não poderia andar conforme as nações em volta, porque as nações em volta, eles tinham o seu jeito de agir, o seu jeito de fazer as coisas, as suas leis. Então, Deus, além de instruir acerca dos sacrifícios, da santidade, vai também tratar de leis sociais, cívicas, né? No caso, relação à sexualidade humana, né? Israel não deve copiar os costumes sexuais dos povos vizinhos. Nesse caso aqui, Deus estabelece limite para proteger
a família. Aqui ele está falando da proibição de casamento de pai com filha, né, de irmão com irmã. Então, aqui nesse tempo, não precisava mais disso, diferente da época adâmica, que geralmente o filho casava com a filha e tinha aquela situação porque havia uma ordenança de multiplicação. E não funcionava desse jeito que eles falavam, não. Existia né, existia uma ordem em cima disso aqui. O pecado de adultério, as nações em volta, não tinha muita lei sobre adultério, né, ou um ou outro, uma nação falava sobre isso, mas aqui, na nação de Israel, era bem claro, né, a questão de adultério. A proibição de sacrifício de crianças, esse aqui é um ponto mais importante que diferenciava Israel sobre outras nações. A maioria das nações tinha sacrifício de pessoas ou de crianças. Entendeu? De animais todos vão ter, mas de crianças, de pessoas, Deus proibia. Levítico proíbe oferecer filhos a Moloque, prática comum entre os povos vizinhos. Deus rejeita totalmente o sacrifício de crianças ou humanos, né? Valorizando e protegendo a vida humana. Israel vai entender a sua identidade diante de Deus a partir disso aqui. Já vão ver que é diferente de tudo. A proibição da homossexualidade, que é homem com homem ou mulher com mulher, então já tinha essa proibição nessa época, nesse tempo não podia. A proibição da bestialidade, que é as relações com seres animais e ser humano, e humanos, né? Então não pode já proibir essa prática. As nações em volta tinham prática, sim, em relação, pegava cabra, cabrito, pegava cordeiro, e era ridículo, era horrível isso aí. Graças a Deus, proibiu isso aqui, Deus é santo, é separado, ele não criou os animais para fazer isso. Então, os animais para serem criados, cuidado e ter a sua proporção aí. E lá dando continuidade à lição, deixa eu ver quanto tempo aqui tem, vai instituir acerca dos dias e das suas festas. E vamos começar com o dia do Senhor. Aqui seria o sábado do sábado, né? O dia do Senhor era um sábado do sábado, era um sábado que todo mundo realmente parava de trabalhar. Isso aqui está errado, né? Isso aqui não era o sábado comum, era o dia do Senhor, o dia das filhas, o dia do Senhor era que ninguém trabalhava e fazia a oferta. Tem a Peshá, que é a Páscoa, já foi falado, se não me engano, algumas lições aí, celebrando a saída do povo ao Senhor, para que eles não venham esquecer, né, que eles eram escravos e que Deus o libertou. Então tinha a Peshá. Tinha as festas dos Pentecostes, celebrando 50 dias após a Páscoa, que era a festa da colheita, né? Ensinava que Deus enviava chuva, produz alimento, sustenta a vida. Então, cada festa dessa, cada observância dessa, ela tinha esse significado, né? Tinha as 3 festas do 7º mês, e vai começar com a festa das trombetas, o dia da expiação, que é o Yom Kippur, que até hoje os judeus, os israelitas, eles fazem isso, né? Que é o dia mais santo do ano, realizado uma vez por ano. Os irmãos puderem pesquisar no YouTube, pesquisa, tem vários vídeos, várias pessoas falando do Yom Kippur, muito bom sobre isso, e como é tratado. São 24 horas totalmente dedicado à consagração a Deus. E cada um vai fazer um jejum. Uns vão fazer jejum de alimento, outros vão fazer reflexões, meditações. Deixa eu ver quem quer falar. Miguel, pode falar, Miguel. Pode falar, irmão Miguel. Ei, Marcos, tudo bom? Boa noite. Eu queria tirar 2 dúvidas. Sim. Uma dúvida sobre o Yom Kippur e uma dúvida sobre o sábado. Sim. Começar pelo sábado. A gente sabe que na lição passada o pastor Eduardo ele comentou sobre o sábado, que ele era algo literal, né? Entendeu? Para o povo judeu, para guardar, né? Como ser santo. A primeira pergunta, tipo assim, de dúvida minha, hoje em dia, o sábado, ele tem um sentido, por exemplo, mais simbólico ou tipológico para a gente, né? Que a gente, por exemplo, o presbítero Dino citou Romanos, né? Que o que significava no Novo Testamento e batia com o Antigo.
o sábado do Antigo Testamento, ele tem algum sentido, significado tipológico agora no Novo Testamento? Ele aponta para Cristo de alguma forma? Entendeu? Deu para entender? Deu. Posso responder antes de você fazer outra pergunta? Pode. É porque senão fica Legal. confuso. Senão mistura tudo. Deixa eu responder sobre o sábado. Eu, como assembleano, a Assembleia de Deus, ela tem a leitura de que o sábado ela é uma tipologia de descanso. Então, Jesus é o nosso descanso. Se o sábado representa o descanso, Jesus é o nosso descanso. No Novo Testamento, depois que Jesus ele ressuscita, ele estabelece o Novo Testamento, né? As novas leis, ele estabelece o período da graça, certo? Não há mais necessidade de observar o sábado, porque todos os dias agora são santos, não somente sábado. Meio que todos os dias agora são observáveis, vamos dizer assim. E quando a gente fala de observável, né, observação, eu estou falando no sentido bíblico de levitas. Como é que é isso? Não podia acender fogo, não podia andar uma distância de um estádio, não podia. Existia uma série de ordenanças que você não podia fazer no sábado. Então, quando nós temos os nossos irmãos adventistas, que eles guardam um sábado, eles interpretam que esse sábado ainda existe essa ordenança, mas eles não guardam conforme está colocando lá. Eles vão interpretar da maneira deles. Não vou entrar no mérito da discussão, só estou explicando como é que funciona, tá? E para vocês entenderem. Eu, como assembleano, e a lição, acho que não vai falar muito sobre isso, o sábado é simbólico. Ele vai ser simbólico, nos dias de hoje. Guardar, você pode guardar qualquer dia, irmão. Em Cristo, quer guardar segunda? Fica à vontade. Quer guardar terça? Fica à vontade. Entendeu? O que importa é separe um momento, um dia, separe para Deus. Ou melhor, todos os dias, né? A gente fala muito de dízimo, né? Por que não damos o dízimo do nosso tempo, né? Tem que dar o dízimo de 24 horas, ou seja, 10% de 24 horas. Então a gente tem que dar o dízimo desse tempo, pelo menos todos os dias ao Senhor. Deus merece esse tempo, Deus merece esse momento. Tá bom? Foi respondido? Não, foi respondido, glória a Deus. Qual é a outra pergunta? A minha outra pergunta ali é sobre o Yom Kippur. Eu queria perguntar se a prática do Yom Kippur, ela torna o judeu pagão. Por que essa é a minha pergunta, né? Uhum. Porque a gente vê que os judeus, eles acabam que, hoje em dia, assim, na nossa época, né? Eles acabaram tomando muitos costumes que nem, tipo assim, são citados no Antigo Testamento, né? Na Torá, né? No Mas você Pentateuco. fala um judeu cristão? Não, eu falo judeu, tanto o judeu ortodoxo e o judeu messiânico, mas, por exemplo, a minha pergunta sobre o Kippur, ele é uma prática bíblica? Tipo assim, Tá ele não é uma prática que foi acrescentada depois? Ou ele é uma prática realmente bíblica? Não, ela é bíblica, está em Levítico 16, está lá. É o dia da expiação, entendeu? Se foi acrescentado, provavelmente foi acrescentado alguma coisa, porque ao longo até chegar até hoje, sempre tem o Tanakh, sempre tem o livro deles lá, o Tanakh, sempre tem a mais das observâncias. Mas quando vamos fazer um pouco de separação aqui. É porque o dia da expiação não é no sacrifício? Não é no Yom Kippur? Sim, mas aí vamos lá. Se é um judeu cristão, não messiânico, esquece o messiânico, cristão, ele não vai observar isso aí. Ele já sabe que ele é salvo pelo sangue de Cristo. Aí a gente já mata essa questão, tá bom? Agora, os judeus que são dito que acreditam em Cristo, os messiânicos, e os judeus ortodoxos, eles vão fazer essa observância da forma que eles entendem e não vai ser pecado. Você não pode fazer uma observância que substitui o sacrifício de Cristo. É isso que a Bíblia fala. Quando Paulo vai falar da questão, quando você chega na casa, quando você chega na casa do irmão, que ele fala assim, que não pode comer peixe, por exemplo, e ele não come, não coma para você não escandalizar ele, porque ele é fraco na fé. Então, esses irmãos a gente considera como fraco na fé. O judeu ortodoxo é um fraco na fé. Eu vou considerar como fraco na fé. Se eu não acredito que seja pecado, porque não está quebrando nenhum mandamento, não está matando nem nada.
Ele só não pode apoiar, é igual a questão dos adventistas. Eu não sei se tem adventista aí, por favor, não estou entrando em problemática, mas infelizmente eles apoiam no sábado como instrumento de salvação. Aí já está errado. Se você colocar assim, qualquer irmão aqui, falar assim, ó, vou observar o sábado, mas por um instrumento de eu ficar mais perto de Deus, não para salvação, algo como um ritual, tipo, eu vou, tipo, quando a pessoa vai orar todos os dias, 5 horas da manhã, ela coloca esse tipo de, fugiu a palavra, eu estou falando ritual, mas metodologia. A pessoa vai colocar essa metodologia na sua vida. Vou orar todos os dias, 5 horas da manhã. Ok. Não, eu vou separar o sábado para adorar a Deus. Ok. Mas isso não vai servir de parâmetro para salvação, porque o parâmetro de salvação é o sangue de Cristo. Entendido? Tá, entendi. Mas, por exemplo, as práticas que eles acabam cometendo hoje em dia não inclinam um pouco para o paganismo? Por exemplo, porque os judeus hoje em dia, eles têm a tal da questão da Torá oral, entendeu? Eles usam, por exemplo, a Torá oral para combater que Jesus Cristo não é o nosso Deus, né? Que ele não é o Messias, né? Isso não torna eles pagãos? Não, Tipo assim, sim, mas aí você não está confundindo com os judeus de hoje com os judeus da antigamente? Porque, igual eu falei, você tem que fazer uma não, mas os comparação. judeus de hoje em dia, não tem como você, tipo assim, os judeus de hoje em dia, eles são descendentes dos judeus de antigamente. Eles deveriam seguir o que, se eles se chamam judeus, né, eles deveriam seguir aquilo que, por exemplo, está sendo apresentado no slide, né? Irmão, a minha resposta para você seria que, se ele não é cristão, eles vão seguir da forma que eles querem seguir, entendeu? Eu não posso dizer se é pagão ou não. Eu não posso ter essa métrica, tá bom? Entendi. Se eu falar assim, se você, o irmão Miguel, quer obedecer o Yom Kippur, até onde eu sei, a observância do Yom Kippur, tirando o sacrifício, a oferta final, dá para observar, entendeu? Agora, você não pode incluir um pecado. É assim que funcionam as coisas hoje em dia, pelo menos na minha leitura. O Jonathan falou assim, seria o nosso domingo? Não, Jonathan, não, a gente não fez substituição do sábado para o domingo, não. Não fez. Apesar dos cristãos, né, dos cristãos lá, eles reuniam mais no domingo, mas não houve essa substituição, não. Foi meramente, eles escolheram esse dia e começaram a reunir esse dia. Talvez para não se aliar junto com a sinagoga judeu. Paulo ia muito no sábado na sinagoga pregar. Então, tá bom, Jonathan? Ouviu aí? Tá, ok. Vamos dar uma... Respondido, Miguel? Entendeu? Sim, senhor. Tá bom. Porque aí é questão assim, o judeu ortodoxo, irmão, ele é um judeu ortodoxo, você vai querer o quê de um judeu ortodoxo? Se ele for um cristão, aí a história é outra, aí a gente vai conversando, o que ele está fazendo? Ele está fazendo alguma coisa antibíblica? Ele está pegando aquele cordeiro e imolando no final do dia, não sei se ele realmente está fazendo isso, e falando que aquilo aí ele está errado, porque o nosso cordeiro já foi sacrificado, que é Jesus, entendeu? Existe essa leitura. Vamos dar uma continuidade aqui. E por último, o ano de jubileu, que era um grande reinício social, quando os escravos hebreus eram libertados, dívidas eram canceladas, terras voltavam a proprietário originário. Isso aqui era uma coisa inédita naquela época, né? Isso tornava a nação mais próspera, vamos dizer assim, não tão escrava de si mesmo. Imagina, um escravo tinha uma pessoa com uma dívida que não conseguia pagar e era pago, e era cancelado, vamos dizer assim. Mas ele vai ficar sem... E a pessoa que não recebeu aquele dinheiro e vai ficar sem dinheiro? Deus abençoava. Isso era tudo. Tinha a questão social, econômica, e tinha a questão espiritual. Deus abençoava. Deus abençoava. Quando eles obedeciam a Deus, tinha colheita farta, não tinha doença, multiplicava, tinha bênção. Então, era mais fácil fazer isso. Deixa eu ver se eu tenho tempo. Então, alguns minutinhos. Eu esqueci de falar da festa dos tabernáculos, que era o Sukkot, né? Vivia em tendas, né? E que lembrava as peregrinações no deserto, né? Lembrava a proteção e provisão de Deus. Todas essas festas, para lembrar eles de onde eles vieram. E quem é Deus, quem é Deus poderoso. Isso é justamente para eles não esquecer mesmo, porque a gente tem um hábito de esquecer, né? É muito hábito de esquecer, muito
fácil esquecer. E eu vou voltar de novo naquela questão do sacrifício, onde que está aqui? Esse aqui, ó. Né? Não é que o povo não trazia ofertas, mas não era sincero no seu arrependimento. A nossa geração, eu posso dizer, essa geração atual, é uma geração que eu tenho certeza que eles gostariam de fazer tudo isso aqui, ó, tudo isso o mais perfeito possível, mas o seu coração está longe de Deus. Se temos uma geração que quer demonstrar que, por aparência, não, eu estou fazendo, eu sou bonitinho, eu sou santo, eu sou puro, mas só que o seu coração está longe de Deus. Nós temos essa geração, infelizmente, uma geração que faz muito sacrifício certinho. Está indo para a igreja, sai da igreja, vai para o culto, sai do culto, não é sair da igreja não, vai para o culto, sai do culto, mas o coração está longe de Deus. Mas só que quem está olhando para ele está tudo certo. Está ali, está assim, está assado, não vê nada de errado, mas o coração. Esse que é o problema. Esse era o problema de Israel. E esse não pode ser o nosso problema. A gente tem que tomar cuidado. Por isso que o ritual envolve reflexão dos seus pecados. Por isso que devemos olhar para o nosso coração. Porque a palavra de Deus, ele fala de que Deus, ele é misericordioso. Ele é um Deus, ele está apto para que nós devemos nos entregar a ele. Devemos confessar os nossos pecados. Devemos buscar a Deus de todo o nosso coração. Não adianta subir ao púlpito ou qualquer outro local, cantar bonitinho, não adianta pregar bonitinho, não adianta ensinar bonitinho, não adianta vestir calça. Isso são rituais. Se o seu coração está longe de Deus, não vai valer de nada. Porque Deus não quer saber de um ritual. Ele quer saber do seu coração para com ele. Aí, dando a continuidade, eu acho que... tá. E no final, tudo se resume a Cristo, né? De Levítico a Cristo. Como eu falei, a antiga aliança é uma sombra. Sacerdotes, pecadores, ministrando diariamente. Sacrifício contínuo de animais substitutos. Sangue de bodes cobrindo impureza. Mas nós temos Cristo, que ele cumpriu a promessa. Ele cumpriu o que Deus determinou. E hoje nós temos a nova aliança. Jesus, o sumo sacerdote sem pecado, adentrou o santuário celestial uma única vez. Santuário celestial, não foi santuário feito por homens, não. Ele entrou no santuário de Deus, no céu. Ele é o nosso cordeiro, a oferta pela culpa, entregando voluntariamente. Ele não foi obrigado também, não. Ele quis entregar. E o seu sangue proporcionando purificação eterna e perdão sem restrição para nós. Por isso que o Levítico, ele desenhou toda essa arquitetura da graça. Esse povo, eles estavam tendo em primeira mão o seu tipo do que Deus haveria de fazer lá no futuro. Por isso que Jesus hoje é o cumprimento de tudo. Hoje não precisamos seguir essas festas mais para relembrar, porque todas essas festas, quando a gente lê o Evangelho, quando nós vemos as lições de Jesus, ele já vai lembrar dessas festas. Ele já vai falar sobre isso. Então não precisamos mais seguir, precisamos seguir a Deus, precisamos seguir a Jesus dia após dia. Precisamos amar como ele amou, precisamos perdoar como ele perdoa. Esse é o propósito de Levítico. Por isso que ele é um livro totalmente teológico, né? É um livro totalmente teológico. A santidade de Deus sendo ensinada para nós. Então, irmãos e irmãs que estão na aula, busque a Deus de coração. Quebranta o seu coração. Não seja um povo que quer somente da boca para fora, mas se quebre mesmo. Fale a Deus, derrame, busque, ore, leia, ensine, pregue. Assim como o pastor Eduardo falou do respeito de Moisés, ele foi uma referência para aquele povo. Foi um homem muito manso, e ele foi manso mesmo. Você lê como Israel, como aquele povo foi desobediente a ponto de andar 40 anos no deserto, desobedecendo por 40 anos, e ele ia aguentar aquilo tudo. É um homem muito manso mesmo. Mas só que ele foi um homem que foi referência para eles. Quem é a
a referência? Será que você está sendo referência para alguma pessoa? A gente tem que prestar atenção nisso. Então, encerra esta aula agradecendo a Deus em primeiro lugar e agradecendo a participação de todos os irmãos. Creia em Cristo, busque a Deus, leia os livros, né? Os livros que estamos estudando. Sei que é muito difícil ler todos os capítulos, mas quem tem oportunidade de ler, leia, estude o livro e busque a Deus. Amém? Gostaria de pedir a um irmão ou irmã, posso fazer uma oração de encerramento, por favor? Amém. Glória a Deus. Amém. Pode fazer, Pai. Senhor Jesus, eu te peço, Pai. Muito obrigado por mais uma aula, Senhor. Uma aula maravilhosa, Senhor. Que, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, para nos abençoar, Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, que cada aula venha a ser aulas melhores, Pai. Venha a ser aulas boas, Senhor. Aulas profundas na teologia, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, irmão Pedro. Irmãos, fiquem com Deus. Deus abençoe a vida de cada um. E aula encerrada, tá? Fica com Deus. Amém. Obrigado.